Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Oséias Caldas Moura. Bom dia, pastor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Júlia. Eu que agradeço o privilégio de poder conversar com vocês e relatar alguma coisa do nosso ministério de 39 anos e meio. Quase que deu 40 anos. Que Deus seja louvado, né, pastor? Então, hoje Amém. nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do pastor Oséias. E muitos já conhecem a história dele por causa do livro Recrutas. É isso, né? Isso, Né, pastor? isso é Fruta 27. Recruta 27. Então, Isso. vamos começar ali falando sobre a sua infância, pastor. Onde e quando o senhor nasceu? Quem foram seus pais? O senhor teve irmãos? E onde que o senhor passou sua infância? Eu nasci num lugar chamado Rubiataba. Rubiataba é uma pequena cidade aqui em Goiás. Meu pai era comportor, trabalhou mais de 20 anos comportando, então ele mudava muito. Eu, por acaso, nasci nessa cidadezinha de 20 mil habitantes, Rubiataba, Goiás. Mas eu fui criado em Goiânia, capital do estado. E eu mais 6 irmãos. Meu pai, como bom nordestino, era cearense e minha mãe piauiense. Tiveram logo 7 meninos. Eu sou o mais velho deles. Eu nasci, então, em 15 de agosto de 1955. Portanto, estou agora com 66 anos. E desses 66, eu dediquei quase 40 anos à obra adventista. Então, eu fui criado na capital do estado e ia de férias, porque eu tenho um tio que tinha fazenda em Rubiataba, então eu sempre gostei assim, do ambiente rural, então eu passava as férias lá nessa fazenda. E qual o Mas nome dos seus pais? o meu pai chamava-se Expedito Tavares de Moura e minha mãe Maria do Socorro Caldas Moura. E eles, então, se casaram em Teresina, no Piauí, e vieram para o Goiás. E meu pai, então, trabalhou quase 20 anos como comportor. Legal. O seu pai, ele é de família adventista? O senhor já vem com essa linhagem? Ou como que foi que o senhor conheceu o adventismo? Tá, eu sou adventista de berço. Meu pai, ele, quando era jovem, ele, como todo bom nordestino, tinha um sonho de deixar o Ceará e trabalhar em São Paulo. Então, ele, com 19 anos por aí, 20 anos, ele veio sozinho para São Paulo. Deixou lá Fortaleza, Ceará, e veio para São Paulo. Então, numa pensão, naquele tempo morava em pensão, né? É o hotel de hoje. Ele foi visitado por um comportor adventista, que vendeu um livro para ele, Vida de Jesus, e outros livros. Então, ele se interessou, procurou o endereço desse comportor, tinha achado os livros. Então, ele aceitou a mensagem adventista em São Paulo. Então, ele voltou ao Ceará, com a graça de Deus e o Espírito Santo, ele levou a Cristo quase toda a família para o adventismo. Amém. Aí se mudaram, todo mundo do Ceará para São Paulo, foram para Presidente Prudente, em São Paulo. De lá eles foram para o Goiás, onde eu nasci. Então, eu já nasci adventista, digamos assim. Certo. E teve algum momento marcante para que o senhor também aceitasse esse caminho, decidisse seguir o caminho dos seus pais, né? E quando que o senhor foi batizado? Eu não tenho assim uma experiência muito marcante, assim. Eu tive uma infância normal, digamos assim, porque meu pai era comportor e gostava de dar estudo bíblico. E de vez em quando ele me levava nesses estudos bíblicos. Eu via como ele era assim, perito na Bíblia, citava às vezes de cabeça, assim, sem nem ler o texto. Então, eu fui introduzido ao gosto das escrituras através do meu pai. E minha mãe também me ajudou muito. Minha mãe foi minha primeira professora, ela me ensinou a ler. Quando eu fui para a escola, eu sabia ler tudo, não sabia escrever nada. Então, com 6 meses, eu fui alfabetizado na escola, assim, digamos assim. E eu fui batizado com
com 12 anos. Eu queria ser batizado com 10, mas meu pai dizia, não, você me responde ainda, você é meio cabeça dura. Eu fui um menino bom, digamos assim, mas para ele, para o padrão dele, não estava legal. Não, então você não vai ser batizado. Enquanto você ainda responde, você... Tal, então, me cozinhou até os 12 anos. Aí, aos 12 anos, eu fui batizado em Goiânia pelo pastor Oscar Reis, já falecido. Eu gostava de ler a Bíblia, ler livros religiosos. Certo. A respeito da sua educação, o senhor já deu uma prévia, né, que a sua mãe te ensinou a ler. Onde que o senhor cursou o primário, o ginásio e o colegial? O primário foi em Goiânia. E também o fundamental, meio em Goiânia, meio em Uruaçu. Meu pai saiu de Goiânia, deixou a comportagem, foi para Uruaçu, lá numa fazenda de um primo dele, perto de Uruaçu. Então, eu terminei o ensino fundamental em Uruaçu, no estado de Goiás. E fui zelador da igreja também. Para que eu fosse estudar em Uruaçu, um pastor conseguiu que eu fosse zelador da igreja de Uruaçu, com 16 anos. Naquele tempo, o Ministério do Trabalho não pegava muito no pé de menino que trabalhava assim, hoje não pode. Então, eu fiz a 8ª série em Uruaçu. Comecei em Goiânia, terminei em Uruaçu. E de Uruaçu, os arautos do rei foram fazer uma conferência na cidade de Uruaçu, onde eu era zelador da igreja. Então, eles me viram trabalhando, limpando, passando pano, para que eu ganhasse um dinheirinho para poder estudar à noite. Então, eles me conseguiram uma vaga no IPAI, Petrópolis, para que eu fizesse o ensino médio, né? Então, eu fiz ensino médio no IPAI, terminei em 75, fiz técnico em contabilidade. Depois, eu me graduei em teologia no ENA, antigo ENA, Pernambuco, Belém de Maria, em novembro de 81. Depois eu fiz graduação em letras na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus Santo Antônio de Jesus, em 1995. Nesse mesmo ano eu fiz uma pós-graduação em letras, em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Depois eu fiz um mestrado em teologia bíblica no IAE, antigo IAE, do mestrado que eles abriram, que tem até hoje, em 1988. Depois eu fiz outro mestrado em teologia bíblica pela PUC do Rio, em 97 terminei. Aí eu fiz doutorado em teologia bíblica também pela PUC do Rio, em 2001 terminei. E depois eu fiz um pós-doutorado em teologia sistemática pela Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia, FAGE, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então essa é a minha jornada acadêmica. Muito bem, pastor. Retornando ali um pouquinho ao período que o senhor foi fazer teologia no ENA, eu queria perguntar para o senhor o que motivou a escolher esse curso, a querer seguir essa carreira, né, de ser um pastor. Eu queria ser médico, desde menino. A medicina perdeu, acho que um grande cirurgião, digamos assim, eu queria ser cirurgião. Mas é brincadeira. Mas eu queria mesmo ser médico. Mas quando eu estava no ensino médio, lá no IPAI, chegou o tempo de servir ao Exército, com 18 para 19 anos. Aí eu me alistei e eu passei para um curso de oficial da reserva, o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Eu tentei fugir do serviço militar porque eu achava que ia dar problema com o sábado. Mas eles falaram, não, a gente dá um jeito aqui e tal, não. Então, como eu tinha uma boa altura para aquele tempo, 1,75 m, hoje em dia eu sou baixinho, mas então não tinha nenhuma doença, tal, eu fui incorporado ao Exército em 1975. 73 eu fui para o IPAI, cursei lá primeiro, segundo ano, 73, 74. 75 eu fui servir ao Exército. Então, começaram a ter problemas com o sábado, como eu achava que ia ter mesmo. Escalado no sábado, eu procurei o comandante, ele disse que não podia fazer nada. Então, eu disse que não ia sacrificar meus princípios. Então, ele disse, então você vai ser expulso do curso. Então, eles me escalaram umas 4 vezes no sábado, eu não fui, eu fui eliminado do curso.
foi tirado do curso. Eu tinha já feito mais da metade desse curso para oficial. Então, uma vez eu estava detido na companhia, porque aluno da escola de oficial tem um privilégio de não ser preso. Ele fica detido. Então, eu ia ser tenente, né? Então, o tenente não pode ficar preso assim, junto com os outros soldados. Então, estando detido na companhia, aí me veio assim uma vontade de pregar, coisa que eu nunca tinha tido. Meu pai disse: olha, sua mãe não tinha filhos, nós prometemos que o primeiro filho, se fosse homem, seria pastor. Aí eu brigava, mas como é que o senhor faz uma promessa assim para outra pessoa? Eu peguei o que eu quiser. Não, filho, você foi prometido. Tal. E não é que bateu aquela vontade, assim, eu já gostava de ler a Bíblia, desde menino. Então, ali, estando detido, estando preso, digamos assim, ou detido na companhia, aí me veio essa vontade, assim, eu senti assim, um tipo de um ardor assim, no meu coração, um calor, assim, uma coisa, eu não sei explicar. E a vontade assim, de pregar o que eu já conhecia. Então, dali nasceu o desejo de fazer teologia. Eu estava detido do Exército. Eu conto isso um pouco no Recruta 27. Eu fui tirado do curso de oficial, me rebaixaram a soldado raso, me mandaram para Marabá, estado do Pará, para eu servir como soldado raso. Isso é o castigo de quem não quis ser tenente. Então, eu fui para Marabá para servir. Quando cheguei lá, o capitão comandante falou assim: você já deu problema em Petrópolis? Você vai dar problema para nós aqui, com esse negócio de sábado. Então, venha no final do ano, isso foi em 1976. Venha aqui no final do ano que eu vou dar a sua reservista, você não sabe servir. Aí eu fiquei um ano na fazenda com meu pai tinha se mudado para a Transamazônia, tinha lá um pedaço de terra. Eu fiquei trabalhando com ele na roça, esperando chegar setembro, outubro, para pegar minha reservista, para poder ir para o IAE fazer teologia. Eu pensava que iria para o IAE. Quando eu fui lá para o quartel para pegar minha reservista, já não era mais aquele comandante, era outro. E o outro falou assim: por que você está aqui? Me mostre seu documento. Aí eu fui levar o documento de Petrópolis, falando que eu tinha que servir como soldado raso. Ele falou: por que você não está servindo? Falei: porque o comandante anterior me dispensou. Não, negativo. Você vai servir mais um ano. Está escrito aí? Então, vai servir. Falei: mas, comandante, eu já podia estar servindo já. Não, eu não tenho nada a ver com a promessa que o outro fez. Então, em 1977, eu entrei de novo no quartel, agora como soldado raso. Eu era soldado 190 Moura. O Recruta 27 era como eu era aluno 27 da Escola Oficial. Então, eu tirei mais quase um ano, 10 meses, aí em 77. Em 78, como eu estava mais perto do ENA, lá no Pará do que do IAE, aí eu optei para fazer teologia no ENA, antigo ENA. Muito bem. E aí o senhor se formou em 81, é isso? Foi 30 de novembro de 81. Muito e entrei bem. no estado de Goiás em 9 de dezembro de 81. Quer dizer, um mês e 15 dias depois de formado, eu então já entrei no ministério, mesmo ano que eu me formei. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai retomar esse assunto do ministério, né, do primeiro chamado, mas antes eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a família que o senhor formou. Então, como que o senhor conheceu sua esposa, qual o nome dela, né? Ah, tá. Nessa ida para Marabá, essa expulsão do quartel de Petrópolis para Marabá, aí eu me encontrei com ela em Marabá. Ela é mineira, estava lá em Marabá, com os pais. Então, eu visitando a igreja, eu encontrei. E ela estava até contando as notícias missionárias, da carta missionária. Assim. Eu achei interessante aquela menina, assim, tão desenvolta e assim, dedicada à igreja. Então, nasceu ali vontade de conhecê-la melhor. Então, eu namorei com ela aquele ano de quartel, mas outro ano à distância, fazendo já teologia no ENA, e no terceiro ano que eu a tinha conhecido, a gente se casou. Qual o nome Então, dela, pastor? Jane Cleide Casabranca, era dos Casabranca, Moura. Então, tivemos duas filhas, Adriane e Mariane. Adriane hoje é engenheira em Curitiba. Essa não me deu filhos, disse que nem quer
ter filhos, optou. E a Mariane, a mais nova, é dentista em Suzano, aí em São Paulo. E essa me deu um neto, o Felipe, que já está com 11 anos. Então, eu só tenho um neto. Toda a minha família se reuniu num neto. Tem que cuidar bem desse neto, né? É verdade. Que Deus seja louvado, pastor, pela família que o senhor formou. Amém. Você poderia contar um pouquinho como que a Jane o ajudou ao seu lado, né, no ministério? Ela atuou em algum departamento, alguma área? Ela fez história e lecionou história e geografia. Não, lecionou geografia. Não, acho que não tinha vaga para ela em história, ela lecionou geografia, mas é formada em história. E ela, por onde eu passei, onde tinha escola adventista, ela foi professora. E ela foi muito bem nessa área. Os alunos gostavam muito dela, o jeitinho dela de ensinar. Os pais também gostavam muito dela. Então, ela sempre me ajudou nessa área de educação. Fora isso, na igreja, ela é uma exímia pessoa que mexe com decoração. Então, ela é boa nisso. Então, ela sempre ajudou a enfeitar a igreja, nos programas especiais, assim, pôr flores aqui e acolá, esse enfeite aqui e acolá. Então ela é uma pessoa prendada nessa área assim, de artes. Então, me ajudou muito nessa. Muito bem, pastor. Então, o senhor se formou em teologia e voltou para o estado de Goiás. Como que foi esse primeiro chamado? Tá, como meus pais estavam no Pará, como eu falei, eles mudaram para a Transamazônica, eu para vê-los e ver a namorada também, que tinha ficado em Marabá, eu dei um jeito, mesmo sendo goiano, de comportar boa parte das 9 períodos de comportagem no Pará, para ver os pais e a namorada. Então, eu devo ter trabalhado umas 4 ou 5 férias no Pará. E aí o pastor Adamor Pimenta, que era o presidente da Missão Baixo Amazonas, que era a Missão Baixo Amazonas, hoje é a associação, tem várias associações onde era uma missão só no Pará. Então, conversando com ele, eu conversava com ele, sempre terminava um período de comportagem e associação e tal. Aí ele falou, se a gente chamar você para cá, você vem? Porque seus pais já moram aqui, no Pará. Aí eu digo, olha, eu sou goiano, mas se passarem um chamado e o Goiás deixar, porque eles têm preferência, porque eu sou goiano, eu venho. Aí, quando me formei, vieram 2 chamados, o chamado para o Pará e o chamado para o Goiás. Conversando com o pessoal do Goiás, eles falaram, não, você é nosso, você nasceu aqui em Ibiataba, então nós temos prioridade. Aí eu agradeci ao pastor Adamor Pimenta. Eu acho que nem veio o chamado do Pará. Assim, quando eu cheguei no último período de férias no ENA, já tinha o chamado do Goiás. Foi isso. Uhum. E eu entrei em contato com o pastor Adamor Pimenta, por carta, né, sempre por carta, dizendo que Goiás não abria mão de mim e que eu agradecia muito a ele. Então isso abortou o chamado do Pará. Uhum. Também o professor Daniel Bahia, muito amigo meu, trabalhou muitos anos na educação, mora ainda no INASP. Ele, então, queria que eu fizesse história para ser professor no ENA. Então, é como que eu tive um chamado, assim, mesmo que não veio no papel, para ficar, porque eu já era professor de religião no ENA, quando eu fazia teologia. Uhum. Que eu tinha um certo dom para ser professor, Uhum. então, eu fizesse história. E então, eu faria história em Caruaru, Pernambuco, mas aí, como Goiás disse que não abria mão de mim, eu optei para aceitar o chamado de Goiás. Então, em 9 de dezembro de 1981, eu ingressei na Associação Brasil Central, com sede em Goiânia, onde trabalhei por 8 anos, até ser chamado para ir para o IAN, para ser professor de teologia. Certo. Então, o senhor pode fazer um breve histórico dos locais e dos anos, né, onde o senhor passou, até a sua aposentadoria. Certo, Júlia. Eu trabalhei 2 anos no ENA como professor com carteira assinada, como contratado para ser professor de religião.
2 anos, enquanto fazia teologia. Eu trabalhei 8 anos como pastor distrital aqui no estado de Goiás. Goiás e Distrito Federal, Brasília também. Trabalhei 9 anos no IAM como professor de teologia, 6 anos, desses 9, e mais 3 como diretor da Faculdade de Teologia, Faculdade FADBA, Faculdade do Estado da Bahia, desses 9, 3 últimos foram como professor e diretor da Faculdade de Teologia. 9. Eu trabalhei 1 ano como distrital em São Carlos, São Paulo, porque as meninas estavam crescendo, namorando e tal, e eu longe delas na Bahia e elas em São Paulo. Então eu pensei, eu como que cavei um chamado para São Paulo para poder voltar para ficar perto das filhas. Então eu fiquei 1 ano como distrital em São Carlos. Foi uma boa experiência. Eu trabalhei 3 anos como redator na CPB, foi chamado. Eu tinha letras, então, e tinha teologia também. Então, trabalhei bons anos também. Eu trabalhei enquanto fazia mestrado e doutorado em teologia no Rio de Janeiro, na PUC. Eu trabalhei 3 anos como distrital em Botafogo, na igreja de Botafogo, uma boa igreja, uma experiência maravilhosa. E trabalhei 13 anos e meio aí no NASP, como professor de teologia e depois como coordenador do curso de teologia e depois como coordenador da pós em teologia. Certo. E nesses anos aqui que o senhor lecionou aqui no NASP, quais as áreas em que o senhor atuou como professor? Como eu sou da área da teologia bíblica, eu fiquei muito nessa área mesmo. Então, aí eu lecionei, teve um tempo que eu lecionei grego, hebraico, eu lecionei João, Evangelho de João, Atos e Epístolas, mas também como eu mestrado em Novo Testamento pela PUC, doutorado em Antigo, eu também trabalhei com o Antigo, Pentateuco, eu trabalhei com os profetas, boa parte do meu ministério educacional aí no NASP, como docente, foi na área de profetas, profetas maiores, profetas menores. Então, eu fiquei assim meio entre Novo Testamento e Antigo Testamento, mas sempre na área da teologia bíblica. Certo. E foi aqui no NASP mesmo que o senhor se aposentou? Foi. Aí eu trabalhei 2 períodos. Eu trabalhei 4 anos, 99 a 2002, como professor. Depois o IAN me chamou de novo. Eu fiquei lá mais 3 anos. Aí voltei para São Carlos, fui para a CPB. Aí da CPB me repatriaram de novo para o NASP, onde eu fiquei 9 anos e meio. Aí como professor e como diretor, como coordenador do curso de teologia, porque eu sou avaliador do MEC para teologia. Então, ter um coordenador avaliador do MEC é uma vantagem, porque sabe todas as pedras, né? Quando vem as comissões, eles sabem o que eles podem perguntar, o que eles podem pegar. Então, foi um privilégio ter trabalhado aí na Faculdade de Teologia como professor, inicialmente, depois como coordenador e professor da graduação e depois coordenador da pós-graduação. Aí hoje está o Vanderlei Dornelles, que está no meu lugar, na área de coordenador da pós-graduação. E está o Adriane Mille, como coordenador da graduação, que ficou no meu lugar. Então, ambos são bons continuadores do nosso trabalho aí. Com certeza. E qual foi a data da sua aposentadoria? Foi 31 de julho de 2019. É bem recente ainda. Anos e pouco. Então, foram quase 40 anos de ministério, né? Como o senhor mencionou. Faltaram 6 meses só. Mas 9 anos e meio. Uns 26, eu não fiz a conta direito, 26, quase 30 anos foram como professor. Uhum. A maior Uns 26 parte, né? anos como professor, né? Uma parte como redator da CPB, e uns 8 anos como distrital, e depois, enquanto fazia doutorado, também fui distrital em Botafogo, São Carlos. Daí uns 26 anos de docente e o resto dos 39,5 como pastor distrital.
e redator da CPB. Muito bem, pastor. Agora eu tenho uma pergunta mais especial para o senhor. Ao longo desses quase 40 anos de ministério, qual que o senhor considera que foi o seu legado? Como que o senhor se sente que foi usado por Deus para abençoar outras pessoas e para o crescimento da igreja? Olha, por onde passei, Deus me deu a graça de fazer um bom trabalho, digamos assim, mesmo apesar de nossas fraquezas, mas Deus nos deu vitórias importantes. Mas, assim, eu acho que eu contribuí através das pregações, assim, bem preparadas. Eu sempre gostei de grego e hebraico, então dá uma olhadinha no grego lá. Não para dizer para o irmão, irmão, no grego, não. Mas dizer assim, irmão, na língua original, essa palavra podia ter significado isso. Então, os irmãos achavam interessante, assim, uma pregação mais simples, mas aprofundada também. Uhum. Então, várias ovelhas, rapazes, assim, e até moças também, achavam interessante essa maneira de pregar a Bíblia, mas assim, sendo bem bíblico, e cavando mais fundo. Então, vários desses resolveram fazer teologia. Que legal. Então, hoje, no ministério, vários desses que foram tocados pelas nossas pregações, nossa maneira de ser, assim, sempre aliando religiosidade com academicismo. Muita gente fala, não, negócio de academicismo, isso aí o Espírito Santo é que faz a obra. Sim, o Espírito Santo faz a obra, mas se a pessoa puder trazer um alimento mais selecionado, mais aprofundado, por que não? Deus que usou um pescador, que sabia mal ler e escrever, usou Pedro, mas quem projetou o cristianismo para o mundo foi Paulo, Sim. que era um doutor de teologia. Então, eu considero isso, eu tenho alguns ex-alunos, ex-ovelhas, como professores hoje na obra, como pastores. Então, digamos que eu fiz alguns discípulos. Legal, pastor, que Deus seja louvado, isso é muito bom, né? Muito Amém. importante. O senhor foi ordenado, qual é a data da sua ordenação? Para nós deixarmos registrado aqui. Eu entrei na obra em 81, 9 de dezembro, 4 anos depois, a gente conta 82, 83, 84, 85. Então, em dezembro de 85, teve uma cerimônia de ordenação de vários aspirantes ao ministério aqui em Goiânia. Então, eu fui ordenado no fim de 85 ao ministério. Ok. Ao longo da sua trajetória, pastor, o senhor teve algum mentor, algum conselheiro, alguém que o ajudou em algum momento difícil, ou talvez ali na fase inicial? Tenho. Eu tinha um problema de fala, um pouco gago, assim. Algumas palavras não saíam direito. E aí eu pensava, vou fazer teologia, mas como é que eu vou pregar? Porque a ferramenta do pastor e professor é a fala, né? Então, um dia, conversando com o pastor Roberto Conrad, que trabalhou na Voz da Profecia, que canta até hoje com os remanescentes do quarteto, que foi quem me deu um toque de me tirar do Uruaçu, quando eu era zelador de igreja, e conseguiu uma vaga para mim no IPAI, e pagou do bolso dele pelo menos um semestre, até eu ir para a comportagem, pagou do bolso dele, um obreiro que não ganhava muito, mas tinha essa visão, né, de investir. Ele pagou do bolso dele uns 6 meses, pelo menos, no IPAI. Então, um dia, conversando com ele, eu falei, pastor, mas Zé, você vai fazer o quê? Aí já tinha decidido fazer teologia. Aí disse assim, mas eu falei para ele, mas eu sou meio gago. E como é que vai ser? Eu acho que não vai dar certo, não. Acho que eu vou voltar para a medicina mesmo. Aí ele falou, não, se Deus chamou você, e parece que chamou, ele vai dar uma condição. E aí, um dia, na biblioteca do IPAI, eu estava lendo sobre um ex-gago, Demóstenes, um filósofo grego, que também tinha problemas com fala. E ele conseguiu vencer isso
declamando poesias para o mar. Ele ia na beira da praia, então falava alto assim, então ele colocava seixos debaixo da língua, pequenas pedras bem redondinhas, porque se engolir não teria problema depois. Então ele declamava poesias com essas pedras debaixo da língua, uma pedrinha. Então parece que é o seguinte: quem é gago não tem problema com as cordas vocais, porque ele canta. O gago canta, beleza. Então o problema é mais psicológico. Uhum. A gente tinha um pouco de problema de gaguez. Então eu devo ter visto ela com dificuldade em algumas palavras e internalizei aqui. Então é mais psicológico. Então eu falei, será que ainda hoje valeria isso? Vou fazer teologia. Aí fiz no vestibular, no ENA antigo, passei. E aí eu lembrei do Demóstenes, que era gago e declamava poesias para o mar, assim, para as ondas. Então, como o ENA não tinha mar perto, então tinha umas bananeiras lá atrás da minha casa, e eu então fiz uma lista das palavras difíceis que eu tinha problema, e essa era uma delas, problema, não conseguia falar. Esses encontros consonantais, PR, problema, propriedade, e CR, cruz, cruzeiro, Cristo. Imagina um pastor não podendo falar o nome de Cristo. Pois é. Não ia dar certo. Então, eu declamava assim, uma palavra como problema, assim, centenas de vezes, bem alto, assim, só as bananeiras escutando. E não é que eu comecei a melhorar. E então eu aceitei o chamado para trabalhar aqui no Goiás, ainda com um pouco de problema. E os primeiros anos eu preguei com um seixozinho redondinho debaixo da língua. Nossa. E quando você está com uma coisa debaixo da língua, o cérebro desvia o problema para a pedra. Uhum. Você não vai gaguejar, você pensa em não engolir a pedra. Interessante. E hoje eu estou falando aqui com você sem pedra nenhuma. Perfeitamente, né? Perfeito, não. Então, o pastor Roberto foi uma grande ajuda ter me levado para o colégio, pago um semestre do bolso dele, sempre me animou e disse, se Deus te chamou, vai dar um jeito. E não é que eu gostei sempre de ler história antiga, descobri lá como um sábio grego conseguiu vencer o problema da gaguez e deu certo. Em pleno século XX, eu acho, era século XX ainda. Que legal, pastor, muito interessante, né? De que forma o senhor viu a mão de Deus na sua vida ou no seu trabalho? Olha, esse caso de ter problemas com fala e Deus quase que me curou, Deus deixou ainda 5% do problema. Se eu ficar muito nervoso assim, talvez eu ainda faça um certo trejeito ainda com os olhos, com a boca, mas sai a palavra. Então, acho que Deus deixou isso para dizer, olha, não fique muito orgulhoso, não. Sim. Bons sermões, os irmãos elogiam, boas palestras, não fique, porque eu posso voltar ao problema de novo. Então eu senti que Deus me curou e deixou um resquíciozinho para que eu não como Paulo diz, para que eu não me exalte, né? Para que eu não me orgulhe. Mas outra coisa também é que onde eu pus a mão, como José, o Senhor prosperou. Então eu senti que chegar num distrito, como é que vai ser? Não, mas Deus vai tal jeito. Então, e aí eu fazia amizade com os irmãos, tentava sempre nutrir a igreja com bons sermões, com boas palestras, com aulas de teologia. Eu já dava aula de teologia quando era distrital. Eu dizia, irmãos, essas quartas-feiras, agora nesse mês, vamos estudar a Epístola de Romanos. Uhum. Então, pegava de fio a pavio, explicando cada noite uma parte de Romanos, por exemplo, e com o tempo eu tinha mais gente nas quartas-feiras do que no domingo, por exemplo. Vinha gente de Igreja Batista, da Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, que sabia que estava tendo aula de teologia na minha igreja. Então, onde eu passei, Deus abençoou. Amém, então, amém. As nossas deficiências. Não? Eu senti a mão de Deus. Uma pessoa me perguntou, na minha saída aí do NASP, na última capela, que despediram-se de mim, e eu deles, que sensação você tem depois de quase 40 anos de ministério? Eu digo assim, a sensação de ter dado certo.
Porque você assim, será que eu vou dar certo no ministério? Quando a gente termina a teologia ou qualquer curso que vai para o mercado de trabalho, a gente pensa assim, será que eu serei bem-sucedido? Será que vai dar certo? E depois de 39 anos e meio, eu dizia naquela ocasião, hoje eu sei que deu certo. Amém. Não os méritos da gente necessariamente, mas Deus usando os talentos que Ele nos deu. Com certeza. É isso, deu certo. Isso é uma sensação boa. Deus seja louvado, pastor. Agora nós já estamos aqui caminhando para o final da nossa entrevista, né? O senhor tem um verso favorito da Bíblia a deixar aqui para quem for assistir e também um conselho para quem estiver vendo esse vídeo, né? For ver esse vídeo, talvez para os novos obreiros ou para os membros de igreja. Olha, se não me engano, que a cabeça já não é mais a mesma, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é verdade, viu? Qualquer coisa que Deus chamar, a gente pode entrar de cabeça que vai dar certo. Porque Deus nunca chama alguém para o fracasso. Então, esse verso é precioso. Posso todas as coisas, não de mim mesmo, mas naquele que fortalece. Então, eu experienciei isso na minha vida ministerial e na minha vida também conjugal, como pai, como membro de igreja, como militar que fui. Então, eu posso todas as coisas. Se for para a vontade de Deus, para a glória de Deus, eu posso todas as coisas. Posso todas, mas naquele que me fortalece. Amém. Então, você foi chamado para uma coisa e sente que tem a mão de Deus nesse chamado, então pode entrar de cabeça, entra sem medo. Apesar das falhas, Deus vai suprir a força necessária. Então não tenha medo, se Deus chamou, Ele vai capacitar. Amém. Pastor, eu queria muito agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite, ter compartilhado um pouquinho dessa história, né? Eu sei que teria muito mais histórias para contar, mas foi muito bom, com certeza será uma bênção, né? Para quem for assistir, nós esperamos que sirva de incentivo, né? De fortalecimento, e que Deus continue abençoando muito o senhor, a sua família, né? As suas filhas. Amém. Amém. Estou aqui em Caldas Novas, Goiás, numa instância hidromineral, parece que é a maior instância de águas quentes do mundo. Então, se você estiver no frio aí do sul, aí, em julho, em junho, pode vir para cá, que aqui tem boas águas quentes aqui. Olha só, que legal. A gente dá as ordens aqui para os amigos e para aqueles ex-alunos que eu tive o privilégio de partilhar algum conhecimento e aprender também com os alunos. Então, sigamos na luta, agora como jubilado, mas ainda fazendo alguma coisa para Cristo. Ok, pastor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.